E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Eu queria fazer hoje uma breve reflexão sobre a irracionalidade na extrema direita. Hoje um amigo postou no Facebook, ele postou um texto pequeno ali com a questão que era qual? A questão dele era a seguinte: vocês conhecem algum bolsonarista a essa altura do campeonato que ainda vocês possam dizer, vocês têm condições de dizer que tem caráter? Essa era a pergunta dele. E ele se colocou pessoalmente, colocou o que ele tem vivenciado pessoalmente. Ele disse que ele não conhece mais nenhuma pessoa que ainda apoia Bolsonaro e que seja alguém de caráter. Ele falou que todo mundo que ele conhece atualmente que ainda apoia Bolsonaro é tudo mau caráter. Essa é só a impressão pessoal dele, a impressão da experiência pessoal dele. Na minha experiência pessoal não sinto isso, mas eu lembro que eu respondi, até fiz um post também breve, pequeno, dizendo o quê? Dizendo que não existem só pessoas agora apoiando ainda as barbaridades desse governo, as barbaridades do presidente. Não existem somente pessoas que são mau caráter. O que a gente tem agora é também pessoas muito isoladas, que estão recebendo informação somente dentro da sua bolha, um nível de isolamento muito grande, uma falta de informação muito grande. Então elas estão assim muito refratárias a qualquer tipo de informação de fora dessa bolha, dada a capacidade enorme que a indústria de fake news bolsonaristas e o gabinete do ódio vem fazendo. O trabalho que eles vêm fazendo é um trabalho muito eficaz nesse sentido de isolar as pessoas. E então tem muitas pessoas que estão dentro de uma bolha muito bem blindada e que são muito mal informadas, que não se informam, que têm uma base educacional, uma formação educacional, uma formação acadêmica muito deficitária, muito ruim, que as torna completamente incapazes de ultrapassar essa bolha. Então, nós temos isso. Então, temos um nível de ignorância que é assustador por parte de algumas pessoas. Outras pessoas, de fato, têm uma capacidade. Então, não é só mau caráter agora que está apoiando o Bolsonaro, né? Então, pessoas muito desinformadas e outras pessoas têm uma capacidade intelectual muito limitada e juntamente com falta de informação. Então, com capacidade intelectual muito limitada, juntamente com falta de informação, nós temos também aí um grupo que continua apoiando. E claro, temos pessoas muito inteligentes e que, por um outro lado, vão dizer: aquelas pessoas são muito inteligentes, elas são pessoas que não são pessoas ruins, as pessoas classificam dessa maneira, elas não são pessoas sem caráter e são muito inteligentes, mas parece que elas estão dissociadas, parece que uma parte delas está completamente bloqueada, completamente blindada, que é um fenômeno da dissociação mental e a convivência de quase que duas personalidades numa pessoa só, assim, né? Que é a divisão mental, a questão da divisão mental, do apartamento mental, do que em psicanálise eles colocam como a divisão de consciência, o split, né, da consciência. Então, há também essa proposição de que existe dissociação. Muitas pessoas estariam dissociadas nessa situação atual. Então, temos isso também, a possibilidade de dissociação, mas eu creio que a dissociação, ao ponto que chegou agora, de uma maneira tão apartada da realidade, do que vem ocorrendo, fazer com que alguém que não tenha nada a ver com o que o presidente vem fazendo, agir e apoiar esse presidente, agir como ele, apoiar esse presidente, é algo assustador, é algo que, como é que pode, não tem nada a ver com essa pessoa, né? E ela está apoiando isso aí, essas atrocidades, esses absurdos que vêm ocorrendo. Então, um nível de dissociação mental que há de se pensar aí em algo patológico, uma dissociação já patológica, não é simplesmente uma dissociação
que costuma ocorrer em níveis mais saudáveis, porque a saúde ela está muito relacionada com a questão da sobrevivência e da funcionalidade para a sobrevivência. E aí, obviamente, algumas pessoas estão sobrevivendo nas suas bolhas por meio dessa dissociação. Então, teria, claro, algumas pessoas que talvez, dentro das suas próprias bolhas, elas teriam um comportamento adaptativo de ter a dissociação e a dissociação ser adaptativa e aí ter algum elemento saudável porque permite a adaptação e a sobrevivência à própria bolha. Contudo, quando a gente olha por cima de tudo e olha o que está ocorrendo mesmo na realidade fora da bolha, a gente tem uma tendência a pensar que essas pessoas estão adoecidas, seriamente adoecidas, que o nível de apartação da realidade, o nível de dissociação, de divisão mental é muito profundo. Então, acho que existem também pessoas que estão muito adoecidas, estão fanatizadas. O fanatismo é um mecanismo que eu acho é um componente muitas vezes de adoecimento mental. Então eu acho que tem sim algumas pessoas muito ressentidas, isoladas. A questão do ressentimento, né? Tem muito ressentido que hoje está na extrema direita, muita gente que se sentiu massacrada, se sentiu traída, se sentiu... Isso no plano pessoal, não estou falando nem no plano político, né? Ter se sentido traída pelo PT, nem nada, mas de se sentir massacrada em casa, às vezes. A pessoa se sentiu traída pelo cônjuge, pela cônjuge, por algum filho, e esse ressentimento e essa relação pessoal com o cônjuge ou com o filho muitas vezes se traduz uma projeção para algo que está fora, ou até uma característica desse filho ou desse cônjuge que lembra algo do PT ou da esquerda, e aí a pessoa transforma tudo isso, esse ódio todo de uma relação pessoal, ela transporta isso para o campo ideológico e político e acaba conseguindo uma bandeira para descontar as suas frustrações nesse aspecto mais do campo, nessa ação mais política. Então ela começa a de alguma forma, tentar compensar as suas frustrações num campo de ação política. E suas frustrações muito pessoais, de ter sido, de repente, ter sofrido uma infidelidade, geralmente de uma mulher, tá? Geralmente homens com a masculinidade assim tóxica, com uma masculinidade fragilizada, frágil, que se vê sempre em risco, em perigo, frente a mulheres, frente a qualquer coisa que possa fazer com que eles saiam dessa base em que eles se criaram, que é essa base machista, estruturalmente machista, essa base mais tradicional e que hoje tem os seus pilares assim muito abalados. Então, nós temos então aí, eu acho que todos esses grupos se expressando. Resumindo, então nós temos sim pessoas que eu acho que não têm caráter, que são muito egoístas, se eu posso assim chamar disso, né? Falar que alguém não tem caráter, se a gente pode de alguma forma usar desse tipo de classificação, se isso não seria mais um rótulo do que uma classificação, porque o que seria uma pessoa sem caráter, né? A gente teria que também tentar entender isso. Uma pessoa sem caráter é alguém que, vamos pegar no caso do legalista, né? Do canalha legalista. Tem muito isso, eu acho, hoje nesse movimento de extrema-direita. Muito canalha legalista e muito canalha ilegalista que parte para ilegalidades mesmo e muito moralismo, ou que é a moral em terceira pessoa, o outro tem que fazer certinho, mas eu mesmo acabo não fazendo. Acho que existe muito isso. Tem então também aí no caso dos canalhas legalistas, que os caras não estão deixando de cumprir nada que está dentro da lei, mas você vai ver que existe um egoísmo muito grande, traição com pessoas que lhes foram próximas, traição no ambiente de trabalho, traiu o colega para poder tomar o cargo dele.
é aquele que vive falando de família, né? A família e tudo, mas ele de fidelidade da família, dos valores de Deus, mas ele é infiel, né? com a cônjuge. Estou usando o exemplo como de homem mesmo, que eu acho que é o mais frequente, né? Então, e o canalha legalista, ele mente pra caramba, ele passa os outros para trás. Tem muito esse perfil. E assim, nós temos aí também muito, eu acho que isso tem em qualquer perfil político, não é só na extrema direita, mas eu tenho visto numa quantidade maior. Claro que a minha amostra não é representativa da totalidade, é uma evidência anedótica, mas eu tenho visto muitos colegas que hoje estão na extrema direita, e esses colegas, eles sempre foram notoriamente pessoas alpinistas sociais, pouco empáticos, alguns com um perfil muito psicopático mesmo, antissocial, de passar todo mundo para trás, de mentir, de sucesso a qualquer custo, o arrivismo mesmo, a coisa de ser arrivista, de buscar pelo poder a qualquer custo, extremamente narcisistas, alguns deles. Então, infelizmente, eu tenho visto muitos ex-colegas, que eu não trato nem mais como colega, mas que pessoas com quem eu convivia, principalmente no âmbito da psicologia, né, que é a minha área, que simplesmente partiram para isso, partiram para essa perspectiva de extrema direita, e o histórico deles já não era nada favorável. Eram pessoas que passavam os outros para trás, que se utilizavam de diversos artifícios que simplesmente colocavam o outro em segundo plano, que simplesmente tinha uma relação com o outro que é uma relação que não tem empatia, que não tem compaixão, não tem o sentimento de se colocar no lugar do outro, mas sempre uma voracidade muito grande por poder. E tenho também colegas que manifestaram grandeza de caráter em muitos momentos, e eu percebia isso, e eles hoje estão na extrema direita, mas esses colegas eu sinto que estão com uma dissociação muito grande, porque eles estão apoiando alguém que não tem nada a ver com o que eles fazem na própria vida deles, né? Então é isso que eu sinto. Agora, o quanto essa dissociação ela é patológica ou não, vai dizer respeito à adaptabilidade, o quanto que aquele comportamento é funcional e adaptativo e está rendendo de modo imediato, está rendendo alguma coisa para aquela pessoa, para a vida dela, no sentido dela se manter razoavelmente bem, daquilo não está jogando contra ela, não ser algo que se coloque imediatamente contra ela e que vai ameaçar a própria integridade dela de modo mais imediato. Então, nesse sentido, pode-se falar que existe um aspecto de saúde, mas no campo mais indireto, quando a gente começa a observar em termos mais indiretos do que acontece na realidade, fora da bolha dessa pessoa, é que temos aí indícios, então, de algo patológico, né? Porque a patologia ela tem uma relação muito grande com isso. O quanto que o comportamento da pessoa em questão implica em riscos muito grandes ou danos para essa pessoa. Aquela fala de que o louco, né, fala do senso comum, de que alguém que está louco é alguém que rasga cocô e come dinheiro. Então, essa fala, ela, se a gente pegar e interpretá-la de modo mais técnico, ela faz um pouco de sentido. Porque é alguém que está jogando contra si mesmo, está tendo uma série de comportamentos que coloca a si e a própria integridade em risco ou produz dano a si mesmo de forma séria. Isso é alguém louco, né? Alguém que de fato está louco, né? Bom, então é isso, pessoal. Espero que esse vídeo tenha servido para instigar algumas reflexões em vocês. Espero aí que eu esteja ajudando a fazer com que vocês pensem sobre alguns conceitos e conceitos da psicologia, da psicopatologia. Obrigado, até a próxima!